Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindos ao meu canal Bruno Farias ou ao meu canal Física Fácil Play, dependendo de onde você estiver assistindo. Dando sequência aos nossos vídeos dessa série de As Quatro Forças Fundamentais da Natureza, vamos finalmente falar da última força, a força fraca. Antes da gente falar sobre a força fraca, eu queria deixar aqui uma recomendação. Se você não assistiu o meu vídeo falando sobre a força nuclear forte, que está no meu canal Bruno Farias da Silva ou no meu canal Física Fácil Play, e aqui eu vou deixar o card desse vídeo aqui em cima, eu recomendo que você assista, porque nesse vídeo sobre a força nuclear forte, nesses outros que eu falo tanto no meu canal Bruno Farias como no Física Fácil Play, eu falo um pouco sobre o que é a estrutura atômica, a estrutura do núcleo, a estrutura da eletrosfera, ou seja, a estrutura do átomo como um todo. E aí, para vocês conseguirem entender um pouco melhor isso. E isso por quê? Porque isso é fundamental para se entender a força fraca. Então, se não assistiu, vale a pena dar uma olhadinha lá, dá um passinho para trás, assista o vídeo da força nuclear forte para a gente poder seguir adiante de uma forma bem mais bacana para estudar a força fraca. Mas um breve resumo eu vou colocar aqui. Então, quando a gente estuda a física de partículas, a gente vai se deparar com três partículas, o próton, o nêutron e o elétron, tá? Que é esse quadrinho resumido que vocês estão vendo aí. O próton ele tem uma carga positiva, o nêutron ele não tem carga, ou seja, a carga dele é zero, e o elétron tem uma carga negativa. Tanto o próton quanto o nêutron têm uma massa muito parecida. O nêutron é um pouquinho maior, um pouquinho de nada. E o elétron tem uma massa muito pequena. Ou seja, a massa do elétron é cerca de 1833 vezes menor do que a massa do próton ou da massa do nêutron. E o próton e o nêutron, eles têm um diâmetro que varia aí de um diâmetro que está na faixa, aí, no caso, de 1,68 vezes 10 elevado a menos 15 metros, ou seja, muito pequeno. E o elétron, ele não tem diâmetro, né? Até porque ele se comporta ora como partícula, ora como onda. Tá? A estrutura atômica, mais ou menos, vocês estão vendo, o núcleo ali bem denso, muito denso, muito pequeno, condensado ali no centro do átomo, e os elétrons ou circulando em torno do núcleo, orbitando o núcleo, ou se comportando como partículas, no caso, se comportando como partículas, ou se comportando como ondas. Tá? Lembrando apenas que o núcleo, ele é, como eu falei, ele é muito denso, e a eletrosfera é bem larga, muito larga mesmo. Então, o núcleo ele é muito pequeno quando comparado com o tamanho total do átomo, que aí considera até a última camada da eletrosfera, onde está o último elétron. Tá? Para resumir, no modelo padrão da física de partículas, a gente tem essas partículas, que são os quarks, os leptons e os bósons. Tá? E o o núcleo do átomo, ele é composto por prótons e por nêutrons, como eu já falei, né? Só que o próton, ele não é uma partícula elementar como um elétron. O elétron aparece aí, uma partícula elementar verde, né? Esse verdinho da tabela aí, modelo padrão de física de partículas. Ele é um lepton. O próton e o nêutron, eles não são elementares. Eles não são elementares porque eles são formados por outras partículas menores ainda. No caso do próton, ele é formado por dois quarks ups e um quark down. E o nêutron é formado por dois quarks down e um quark up. Bem, agora entrando propriamente na força fraca, um resumo para ela é o seguinte: o mediador dela é o bóson W e Z, tá, que a gente acabou de ver anteriormente, ou se você quiser saber um pouco mais sobre isso, veja o vídeo lá sobre força nuclear forte. Tá? A magnitude da força, da força fraca, ela é da ordem de 10 elevado a 29, quando comparada com a força gravitacional, que é de magnitude 10 elevado a 1, e a força gravitacional ela é a menor força em intensidade no universo. Tá? E qual é o comportamento dela? Ela também tem um comportamento um pouco parecido com a força forte. Ela atua numa distância muito pequena, tá? A uma distância até menor do que da força forte, na ordem ali
enquanto a força forte ela atua numa distância da ordem do tamanho do núcleo de um átomo, tá? Que é da ordem de 10 elevado a menos 15 metros, a força fraca ela atua numa distância de 10 elevado a menos 18 metros, ou seja, 1000 vezes, de um tamanho 1000 vezes menor do que o tamanho do diâmetro, no caso, do núcleo do átomo. Então, ela tem um raio de atuação muito curto. Esses bósons W e Z, eles são responsáveis por o que a gente chama de decaimento beta. E o decaimento beta, na verdade, no fundo, literalmente ele é a força fraca. E os bósons W e Z são os mediadores, são os agentes que fazem acontecer essa força fraca. Então, vocês estão vendo agora aí na tabela de modelo de padrão de física de partículas, que os bósons W e Z se localizam aí no quadrante dos bósons de calibre, junto com o fóton, que é o mediador da força eletromagnética, junto com o gluon, que também é um bóson, que é o mediador da força forte. E se a gente descobrisse que existe um mediador da força gravitacional, a gente chamaria ele de graviton, mas ele ainda não existe. Quer dizer, não que ele não existe, ele ainda não foi descoberto. Então, por isso que ele não aparece aí como um bóson, certo? Esses bósons W e Z, eles foram encontrados experimentalmente em 1983, ou seja, muito recentemente, tá? Então, como eu já disse, juntos eles são os responsáveis pela força fraca. E a força fraca, ela é assim chamada porque ela não é tão forte quanto a força forte. A força fraca, como eu disse, né, ela atua num raio muito pequeno, menor do que o núcleo atômico. Ela também às vezes é chamada de força nuclear fraca. E por ela ser menor do que a intensidade da força fraca ser menor do que a força nuclear forte, daí vem o seu nome, tá? Existem dois bósons W com cargas diferentes. O W+, que é o normal, e sua antipartícula W-. Os bósons Z são suas próprias antipartículas. O bóson W foi nomeado em referência à força fraca, do inglês weak force. Então, o W, né, do bóson W, ele vem do weak force, que é a força fraca em inglês. Como eu já disse, seu raio de atuação não passa do tamanho do diâmetro do próton ou do nêutron, portanto, seu alcance é muito pequeno. Tá? Só recordando e reforçando. Enquanto a força forte tem um raio de alcance que é do tamanho do núcleo de um átomo, a força fraca, o alcance dela é 1000 vezes menor e não passa do tamanho do diâmetro do próton ou do nêutron. E como são criados, como surgem os bósons W e Z? Eles são criados apenas sob o decaimento beta, que eu já falei. E o que é o decaimento beta? Nada mais é que uma forma de decaimento radioativo. O decaimento beta ele ocorre quando há mais nêutrons que prótons em um átomo, ou o contrário, quando há mais prótons do que nêutrons num átomo, certo? Então vamos recordar que um nêutron ele é feito de quê? De 3 quarks. Quais são eles? Um quark up e 2 quarks down. Eles são unidos por quê? Esses quarks? Pelo gluon, que é o mediador da força forte, que é essa molinha que vocês estão vendo aí, tá? A carga do quark down ele é igual a menos 1/3, enquanto a carga do quark up é igual a 2/3. Tá? Quando eu faço 2 vezes menos 1/3, que é a carga unitária do quark down, e somo com a carga de 2/3, que é a carga unitária do quark up, eu vou chegar à conclusão que a carga do nêutron é 0. Por isso que o nêutron ele tem uma carga 0. Tá? O decaimento beta ele vai ocorrer quando? Quando um quark down se transforma num quark up. E aí, o que acontece nesse caso? O nêutron se transforma num próton, porque ele passa a ter 2 quarks ups e um quark down.
E aí, só recordando também aquilo que eu já expliquei, que vale a mesma coisa para o neutro, como fosse igual. A carga do próton, ele é duas vezes 2/3, que é a carga unitária do quark up, mais menos 1/3, que é a carga unitária do quark down. Somando, fazendo essas continhas aí, 2 vezes 2/3 mais menos 1/3, eu vou chegar à conclusão que a carga do próton, ela é 1, certo? Então, repetindo, eu vou explorar isso bem daqui para frente. Quando um quark down, através do decaimento beta, se transforma num quark up, o próton se transforma, o nêutron se transforma num próton. E é isso, nada mais é que isso que é a força fraca, ok? Quando o nêutron se transforma num próton através da conversão de um quark down em um quark up, devido ao decaimento beta, isso imediatamente é liberado um elétron, tá? E um antineutrino do elétron. O elétron é uma partícula, né? E o antineutrino do elétron também é uma outra partícula, que está lá naquela tabelinha da física, aquela tabela padrão da física de partículas, certo? O nêutron, o elétron, no caso, ele é lançado para fora do átomo a uma velocidade incrível, ou seja, quando o quark down se transforma no quark up e o nêutron se transforma no próton, né, no caso, esse elétron que é criado nessa transformação, ele é lançado para fora do átomo a uma velocidade incrível. Ele viaja até a cerca de 95% da velocidade da luz. E é por isso que a radiação beta, ela é tão prejudicial para a nossa saúde. Esse elétron emitido, ele é chamado de partícula beta, daí o nome decaimento beta, tá? Os neutrinos, eles raramente interagem com a matéria. Então a gente pode ignorar ele daqui para frente. Neutrino é uma coisa muito legal, que eu ainda vou fazer um vídeo mais na frente explicando especificamente o que são neutrinos. Bom, essa transformação do quark down em um quark up, o que transforma o nêutron num próton, né? O que acontece no momento dessa transformação do quark down em um quark up, né? A gente já viu que acontece o decaimento beta, e durante esse decaimento beta é liberado um bóson W, que é o bóson mediador da força fraca. O quark down, ele vai emitir um bóson W positivo, transformando-se num quark up. Os bósons W, aí preste bastante atenção, eles duram em média apenas 3 vezes 10 elevado a menos 25 segundos, tá? Calma aí que eu vou voltar nisso daí já. Antes de falar isso daqui, ó. Depois que decai em outras partículas, um elétron mais um antineutrino do elétron, tá? Então, antes do elétron e do antineutrino do elétron ser emitido, a emissão do bóson W. E a duração, o tempo de vida desse bóson W, o tempo médio de vida dele, é 3 vezes 10 elevado a menos 25 segundos. Ou seja, vocês têm noção do que é isso? É quase nada. Ele é criado, e praticamente instantaneamente ele se transforma num elétron e num antineutrino do elétron. Esse 3 vezes 10 elevado a menos 25 segundos é isso que vocês estão vendo na tela aí, 0,0002403 segundos. Nesse intervalo de tempo, a luz, que tem uma velocidade gigantesca na ordem de 300 mil quilômetros por segundo, que é o limite de velocidade no nosso universo, né? A luz que é tão rápida, durante esse tempo de 3 vezes 10 elevado a menos 25 segundos, ela só vai percorrer 0,000000090 metros. Ou seja, ela vai percorrer uma distância até menor do que o tamanho do diâmetro do próton. Ou seja, a luz vai percorrer apenas
1/20 do tamanho do diâmetro do próton. Com isso, a gente pode concluir que o quê? Que o tempo de vida do bóson W é praticamente zero, né? Ele é muito, muito rápido. Quando o quark up, né? Perdão, quando o quark down lá se transforma no quark up, ele vai liberar esse bóson W, que vai ter esse tempo de vida extremamente curto, de 10 a menos de 10 a 3 vezes 10 elevado a menos 25 segundos. E aí logo depois disso, quer dizer, praticamente instantaneamente, vai ser liberado um elétron, que é a partícula beta, e um antineutrino do elétron. E aí agora apenas uma curiosidade, né? Quando esse bóson W ele é criado, surpreendentemente, ele tem uma massa de cerca de 80 vezes a massa do próprio próton. Como é que pode? Eu criar uma coisa que é mais pesada do que eu estava ali antes dentro, né? Imagina, 80 vezes maior. Mas no mundo quântico, não é comum que uma partícula mais massiva venha de uma partícula menos massiva. Essa massa extra, ela vem da energia que foi armazenada através da famosa fórmula de Einstein, que fala que é igual a mc ao quadrado. Então, resumindo, né? O bóson W, quando ele é criado, ele tem uma massa maior do que o seu próprio criador. No nosso mundo aqui, no nosso mundo macro, né? Isso é inconcebível. Como é que eu vou... Isso é a mesma coisa, fazer uma comparação que me vem à cabeça aqui muito, muito, muito grossa, mas não deixa de ser uma comparação. Mesma coisa que quando um bebê nascer, né, ser gerado dentro do útero da mãe e ele ser mais pesado do que a mãe, ser 80 vezes mais pesado que a mãe, imagina. Tá? Mas isso no mundo quântico é uma coisa comum. Isso vem explicado porque quando ele é criado, tem-se uma energia muito, 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 muito grande. E essa massa extra, ela vem da equação E igual a mc ao quadrado, ou seja, quanto maior a energia, maior a massa. Bem, vamos analisar agora um exemplo do carbono 14, que ele é um átomo, né, que também é conhecido, chamado de radiocarbono, pois ele é um isótopo natural do elemento 14. Do elemento carbono. E ele se chama carbono 14 porque ele tem 6 prótons e 8 nêutrons no seu núcleo. 8 mais 6, 14 é a massa do átomo, certo? Então vamos analisar o que acontece dentro do núcleo de um carbono 14. Eu tenho lá o nêutron, tá? Com os seus 2 quark down e um quark up. Quando um desses quark down se transforma num quark up, esse nêutron se transforma num próton, como vocês estão vendo na tela aí. A gente já viu que essa transformação libera, né, um bóson W que tem um tempo de vida extremamente curto, de 3 vezes 10 elevado a menos 25 segundos, e logo em seguida é criado um elétron, que é a partícula beta, e ele que é lançado a uma velocidade enorme, e um antineutrino do elétron, que não tem carga, não tem massa, quer dizer, a massa é praticamente nula, não interage com a matéria, e carrega uma apreciável quantidade de energia. Quando isso acontece, ou seja, o nêutron é transformado num próton, se eu tinha 8 nêutrons e 6 prótons, o que eu vou ter agora? Eu vou ter 7 prótons e 7 nêutrons. Ou seja, o carbono 14, né, ele vai se transformar num átomo de nitrogênio. Certo? Então, isso nada mais é do que a força fraca, ela transformando lá um quark down num quark up e convertendo o átomo originalmente num outro tipo de átomo. E agora reparem vocês que o carbono 14 ele tem um número de massa que é sempre a soma do número de prótons e do número de nêutrons de 14 unidades de massa atômica, ou seja, 6 mais 8. O nitrogênio ele também tem a mesma massa atômica, porém são 7 prótons e 7 nêutrons.
E aí, o que acontece? O elemento original, quer dizer, na força fraca, né, o que acontece? O elemento original se torna um novo elemento químico em um processo conhecido como transmutação nuclear. Este novo elemento químico tem um número de massa A, que é chamado número de massa é o A, né? Ele é inalterado. Mas o número atômico de Z, que é o número de prótons, né, que é aumentado em 1. Está aí um bom exemplo do que é a força fraca, né? Por isso que o carbono 14 ele é chamado de radiocarbono, porque a emissão desse bóson W e posteriormente a criação de um elétron, que é a partícula beta, ele viaja a essa velocidade incrível, isso aqui gera a radioatividade. Por isso chama-se decaimento beta também, né? Essa radioatividade que é prejudicial à nossa saúde, dependendo de como a gente usar. Se a gente souber usá-la de uma maneira inteligente, isso ajuda a combater várias doenças, em especial o próprio câncer. Um outro exemplo bem legal da força fraca é a fusão do hidrogênio em hélio, exatamente como acontece, né, no caso do carbono 14 em nitrogênio. E esse tipo de fusão é a fonte quase que inesgotável de energia das estrelas. Então, a energia, né, todo aquele calor, aquela radiação que as estrelas, no caso, por exemplo, o nosso Sol, eles emitem, eles vêm justamente da fusão do hidrogênio em hélio. Eu não vou detalhar aqui a forma de fusão, porque eu vou fazer um vídeo bem específico sobre isso, falando sobre a energia do Sol, mas basicamente, no núcleo do Sol, 564 milhões de toneladas a cada segundo, tá? 564 milhões de toneladas de hidrogênio se transformam em 560 milhões de toneladas de hélio. Essa diferença aí de 4 toneladas, né, 4 milhões de toneladas, perdão, é o que gera a energia do Sol. Tá? Então, toda vez que o hidrogênio ele passa lá por um processo chamado cadeia próton-próton até se transformar num hélio, ele vai liberar energia, que é o que dá o calor, a luz do Sol, certo? Bem, a gente viu até aqui, resumindo, que quando um nêutron, que tem lá o seu quark down, e esse quark down se transforma no quark up, transformando-se num próton, a gente chamou isso de decaimento beta. Vamos melhorar isso um pouquinho agora e chamar isso de decaimento beta menos, que nada mais é do que isso que eu falei. Um quark down se transforma num quark up e no final das contas um nêutron se transforma no próton. Também pode acontecer o contrário, o próton se transformar num nêutron. É quando o quê? Que um quark up, lá do próton, se transforma num quark down. Isso aí a gente vai chamar o quê? De decaimento beta mais, tá? Ou seja, o beta mais transforma o próton num nêutron. Quando a gente vê lá o decaimento beta menos, a gente já viu, né, que é emitido um bóson W, que logo na sequência ele emite um elétron e um antineutrino do elétron. Quando é o contrário, o próton se transformando no nêutron através do quark up se transformando num quark down, o mesmo bóson W, o bóson W ele é liberado. Só que dessa vez ele vai liberar o quê? Ele vai liberar um antielétron e um neutrino do elétron, certo? Ele não vai mais liberar um elétron, ele está liberando agora um antineutrino do elétron, que nada mais é do que a antimatéria do elétron, que é também chamada de pósitron. A gente já viu que nesse exemplo, né, do primeiro, o carbono 14, que se transforma no nitrogênio, a gente já viu, né, o decaimento beta menos, e no decaimento beta mais, ele ocorre na natureza quando o quê? Quando o magnésio se transforma em potássio. Perdão, potássio não, em sódio, Na. Né? Então você vai ter ali 12, no caso do magnésio, né? Você vai ter ali o número de prótons Z igual a 12, o número de nêutrons, para dar uma massa de 23, que é o A, eu devo ter o quê? 11 nêutrons. Como eu vou transformar um próton no nêutron, eu vou ficar com o que no sódio? 11 prótons e 12 nêutrons, mantendo-se a massa. Está aí um exemplo de decaimento beta mais.
Bem, agora a gente vai ver dois videozinhos que são animações para que fica mais fácil, né? Na animação a gente consegue ver melhor, né? Sobre a força fraca, ou também chamada de interação fraca, força nuclear fraca, como você queira chamar. Que essa força fraca, né, através dos bósons W e Z, ela converte o número atômico de um átomo em outro através da transformação desses quarks. Tá legal? Então, nesse primeiro vídeo aí, você está vendo o próton, que é formado por dois quarks down e um quark up, perdão, próton não, o nêutron, que é formado por dois quark down e um quark up. Quando esse quark down do nêutron se transforma num quark up, ele cria ali instantaneamente um bóson W-, aí nesse momento foi o início da força fraca. Tá? O que vai acontecer? Esse nêutron ele vai se transformar num próton e esse bóson W- ele vai ter um tempo de vida muito curto, de 3 vezes 10 a menos 25 segundos. Logo depois ele deixa de existir, se transformando num elétron, que é a partícula beta, no caso aqui a gente acabou de ver, que é a partícula beta menos, tá? E no antineutrino do elétron. Ou seja, o elemento original se torna um novo elemento químico em um processo como conhecido transmutação nuclear. Esse novo elemento químico tem um número de massa inalterado, que é o caso que a gente viu do carbono 14 se transformando num átomo de nitrogênio, certo? Esse elétron que é criado, ele é lançado para fora do átomo a uma velocidade incrível, até 95% da velocidade da luz. E é por isso que a radiação beta é prejudicial aos seres humanos. A gente viu no caso lá do carbono 14, ele sendo um isótopo do átomo de carbono, né, ele também é conhecido como radiocarbono, porque ele emite essa radiação beta que é prejudicial para a gente. Esse antineutrino do elétron, ele não tem carga, ele tem uma massa praticamente nula e não interage com a matéria, e carrega uma quantidade de energia muito, muito grande. Agora, nessa segunda animação é totalmente ao contrário. A gente tem lá um próton com seus dois quarks ups e um quark down. Um quark up se transforma no quark down, início da força fraca. E nessa transformação, né, do quark up no quark down, vai ser liberado um bóson W+, o próton deixa de ser próton, ele passa a ser nêutron. Esse bóson W+, também tem uma vida muito curta, de 3 vezes 10 elevado a menos 25 segundos, e ele vai liberar o quê? Ele vai liberar um pósitron, tá, que é a antipartícula, é o antielétron, né, ou seja, a antimatéria do elétron, e através desse decaimento beta, que dessa vez é chamado de decaimento beta+. E ele vai liberar também o quê? Um neutrino do elétron. Tá legal? O elétron a gente já viu que ele viaja a uma velocidade incrível, o neutrino ele não tem massa, a massa dele é praticamente nula, ele não tem carga e por aí vai. Então essa é apenas a diferença. No caso quando o nêutron se transforma no próton e o próton se transforma no nêutron. E agora, de uma forma concentrada, né, para a gente realmente fixar os dois casos, né, um quark down e o quark up. Quando o quark down inicia-se a força forte, lembrando que o quark down tem a carga negativa, né, inicia-se a força forte, ele vai se transformar, ele vai liberar um bóson W+ quando é do quark down e vai liberar um bóson W- quando é o quark up. Esse quark down vai se transformar num quark up, fazendo com que o nêutron se transforme num próton, e o quark up vai se transformar num quark down, fazendo com que um próton se transforme num nêutron. O tempo de vida desses bósons, tanto do bóson mais quanto do bóson menos, é o mesmo, 3 vezes 10 elevado a menos 25 segundos. No primeiro exemplo, quando o nêutron se transforma no próton, esse bóson W ele vai liberar um elétron e um antineutrino do elétron. Quando é o contrário, quando você tem lá o bóson W-, vindo lá da transformação do quark up no quark down, transformando um próton num nêutron, eu vou liberar o bóson W, ele vai liberar o quê? Um antielétron, que é o prósitron, e um neutrino do elétron. Bom, até aqui a gente falou bem sobre o bóson W, né? Que ele pode ser tanto positivo quanto
quanto negativo, ou seja, ele é eletricamente carregado, ele tem carga ou positiva ou negativa. E a gente falou lá no início que o bóson Z ele é eletricamente neutro, mas a gente praticamente não falou nada do bóson Z até aqui. Então vamos falar um pouquinho agora dele. Esse bóson Z, tá, ele também, junto com o bóson W, eles carregam a força fraca, certo? Naquele esquema que a gente já cansou de ver aqui, o bóson W, seja ele positivo ou negativo, se transformando em elétron e antineutrino do elétron, ou no caso do bóson W menos, né, negativo, transformando-se num pósitron e num neutrino do elétron, a diferença é que o bóson Z, ele, na hora que ele se transforma, né, ele não emite elétrons ou pósitrons, no caso, né? Ele vai sempre emitir um antineutrino do elétron ou vai emitir um neutrino do elétron. O bóson Z, então, ele não está envolvido na absorção ou na emissão de elétrons e pósitrons, tá? O físico Steven Weinberg nomeou essa partícula adicional de partícula Z muito mais tarde, né? Porque primeiro foram descobertos os bósons W em 1983. Mais tarde descobriu-se essa partícula Z, que ela foi nomeada pelo Steven Weinberg. E ele deu a explicação de que era a última partícula adicional necessária pelo modelo que deveria possuir uma carga elétrica zero. Por isso que ela se chama Z, porque o Z é a última letra do alfabeto. Então essa partícula Z, bóson Z, é em homenagem a ser a última partícula a ser descoberta para fechar lá o desenho, né, o modelo nuclear que hoje a gente como conhece, estudando um pouco da física nuclear, tá certo? Bom, gente, então é isso. Sobre força fraca, era basicamente isso que eu tinha que passar para vocês, tá legal? Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu joinha. Se não são inscritos no canal, inscrevam-se. Ao se inscreverem, não esqueçam de ativar as notificações ativando o sininho. Compartilhe esse vídeo. Se você não viu os outros vídeos sobre as 4 forças fundamentais da natureza, onde eu detalho a força gravitacional, a força eletromagnética e a força nuclear forte, não deixe de assistir. São vídeos muito legais e muito bacanas. Bem, gente, eu vou ficando por aqui, encerrando essa série de vídeos sobre as 4 forças fundamentais da natureza. Tchau, tchau, galera. Obrigado.